Bom, é isso aí, pessoal. Após, então, a análise do tema, né, e a interpretação dos textos motivadores, nós então vamos agora planejar o texto, tá certo? Então, este planejamento, ele deve ser seguido exatamente como proposto aqui, tá? Essa é uma forma de treino. Então, não, a ideia é não inventar moda, é não fazer coisa diferente, é seguir o básico, certo? Bom, primeiramente a gente tem que retomar o tema, né? Vamos lembrar, nós vamos discutir, nós vamos escrever então sobre o quê? Sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ok? Qualquer dúvida em relação à estrutura da dissertação argumentativa, volta lá no vídeo sobre a dissertação argumentativa. Então, nós vamos escrever um texto de 4 parágrafos, tá certo? Neste texto de 4 parágrafos, nós teremos a introdução em um parágrafo, o desenvolvimento em 2 e a conclusão em um parágrafo. Então, na introdução, vocês já podem começar a introdução com a apresentação de 2 desafios. Veja só, a proposta é discutir sobre estes desafios, tá? Então, nós temos aqui 2 desafios. Então, vocês vão apresentar esses 2 desafios. Quais são eles? A ausência da disciplina obrigatória Libras no currículo escolar e a falta de formação de Libras para professores. Então, vocês já podem começar o texto já dessa forma. A ausência da disciplina de Libras na escola e a falta de formação de Libras para professores são são os principais desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Por quê? Seria interessante vocês dizerem por que estes são os 2 principais desafios. Porque apresentam uma realidade diferente daquela garantida por lei, porque muitos ainda são os problemas enfrentados em relação a esses fatores, ou se não, citem apenas esses 2 desafios e finalizem aí o período, tá? Lembrem-se de que vocês estão apresentando 2 desafios em uma ordem, então vocês vão discutir esses 2 desafios na ordem apresentada, tá? O segundo parágrafo, então, vai falar sobre o primeiro desafio que você apresentou na introdução, tá? Então, veja bem, você falou que a ausência da disciplina obrigatória Libras no currículo escolar é um desafio. Então, você vai agora argumentar o porquê que você acha que isso é um problema. Por que isso é um problema? Por que Libras deveria ser uma disciplina obrigatória? Porque a ausência dessa disciplina é um desafio. No terceiro parágrafo, como você tinha apresentado lá, você tinha falado sobre a falta de formação, né, de professores como outro desafio, você vai então imaginar uma situação ou você vai pensar, lembrar uma situação que realmente você vivenciou em que não existe essa comunicação entre professores e alunos surdos, né? Imagina uma situação, nós temos aí um professor de ensino médio, ou no ensino fundamental, ou no Fundamental 1, não interessa, o professor à frente ali da aula, da sala, com seus alunos, e tem um aluno com deficiência auditiva, ele não escuta, ele não ouve, o professor não se comunica em Libras, ele não tem a formação em Libras, ele não sabe se comunicar, e não tem essa comunicação entre professores e alunos. Como que isso, quais as consequências que essa situação pode apresentar aí? Tanto para o professor, principalmente para o aluno que é surdo, tá? E aí, veja só, nós já falamos, né, que assim a dissertação argumentativa vai apresentar problemas, você vai apresentar problemas, mas você vai argumentar a favor de uma tese, né? Então a sua tese ela já foi apresentada, você já disse quais são os desafios enfrentados por alunos surdos na educação, na formação escolar, tá? Então, quando eu digo que é interessante dizer por quê, né? Porque porque traz grande atraso para os alunos com deficiência auditiva, porque não traz benefício nenhum para a sociedade escolar de uma forma geral. Essa é a sua tese, tá certo? Então, você vai argumentar a favor disso agora. Então, quando você vem aqui e diz qual é
o motivo que você acredita que é importantíssimo e qual é o motivo pelo qual as Libras, né, deveriam ser disciplina obrigatória, você está defendendo a sua tese, tá certo? Você quer dizer que é importante que essa disciplina aconteça na escola, não somente para o professor que dá aula e o aluno que é surdo, mas para todos os alunos, para que todos possam se comunicar com esse aluno. Né? E aí quando você vem e mostra uma realidade que escancara aí as consequências graves dessa falta de comunicação, você está de novo reforçando a sua tese de que esses desafios eles devem ser enfrentados, eles devem ser eliminados enquanto problemas para que haja uma evolução, né, na formação desse aluno surdo. Então, agora a questão é, como é que você vai argumentar a favor disso, tá? Como que você vai dizer? No segundo parágrafo, quando você diz por que você acredita que Libras tem que ser uma disciplina obrigatória, você vai pesquisar, tá? Você vai apresentar o seu repertório sociocultural em relação a isso. Tá? O repertório sociocultural é avaliado na competência 2, volta lá, assiste a aula sobre as competências, tá? Então você deve pesquisar, você vai lá, googlar e você vai pesquisar uma autoridade no assunto discutido. Gente, nós estamos discutindo o quê? Formação, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, é isso que nós estamos discutindo. Quem são pessoas que vocês consideram autoridades nesse assunto? Pessoas relacionadas à educação e pessoas relacionadas a essa deficiência, tá? Então vocês podem pensar em educadores, escritores, jornalistas, vocês podem pensar em professores também, né? Vocês podem pensar em médicos, profissionais da área da saúde relacionados a essa deficiência especificamente, tá? Então, o que eles dizem a respeito disso que você pensa? Então, não adianta você citar qualquer pessoa aí que fale sobre esse. A questão é, você tem que fazer uma citação que fortaleça seu argumento, não é simplesmente citar, tá? Portanto, não basta citar, certo? Então, veja bem, quando eu tenho uma autoridade que fala sobre esse assunto, esta citação, essa fala deve estar relacionada obrigatoriamente a essa questão aqui da disciplina no currículo escolar. Tá? O que essas pessoas, ou essa pessoa, na verdade, né? Você vai escolher uma pessoa, o que essa pessoa diz em relação a isso? E aí sim você vai fortalecer seu argumento, tá? Então, olha, é um trabalho de pesquisa. Não basta simplesmente dizer por que você acredita que a disciplina é obrigatória, mas você tem que procurar alguma autoridade nesse assunto que concorde com você. Ah, mas eu não vou encontrar. Vai encontrar sim, porque há centenas de pessoas dizendo que ter Libras como disciplina no currículo escolar só traz benefícios aí para a comunidade escolar, tá? Então é só pesquisar. Já no terceiro parágrafo, só lembrar, tá, gente? Faltou um não aqui, ó. Então, essa citação deve fortalecer esse argumento. Portanto, não basta citar, tá? Perdoem aí o meu erro. Bom, no terceiro parágrafo, você imaginou uma situação ou você já vivenciou uma situação, né, em que professor e aluno surdo não conseguem se comunicar porque o professor não sabe a língua de sinais, tá? Então, isso nada mais é que um exemplo. Então, você vai citar este exemplo, lembrando, se este exemplo for real, já foi vivenciado por você, ok. Se esse exemplo for pesquisado na internet, ok. Se esse exemplo foi imaginado, ok, tá? Porque é possível você criar uma situação, né, que revele, que exemplifique essa falta de comunicação, tá? Então, quando você cita esse exemplo e analisa esse exemplo, você está mostrando por que veja bem, no segundo parágrafo você disse, olha, disciplina de Libras deveria ser obrigatória. Fulano de tal disse, inclusive, portanto, é importante que todos da comunidade escolar saibam se comunicar, até porque, lembrando os textos motivadores, galera, né, que é importante fazer referência a eles,
Quando você fala sobre isso e você menciona o fato de que existe uma lei de inclusão escolar, né, que garante que alunos com deficiência frequentem a escola, e também quando você faz menção ao fato de que há uma lei que incluiu a Libras como a segunda língua oficial do nosso país. Então, se é a segunda língua oficial, por que milhares de brasileiros não se comunicam nessa língua? Então, quando isso vai para o âmbito escolar, nós temos aí, né, sérias consequências. Então, é interessante você imaginar quais consequências que podem surgir dessa falta de comunicação entre professor e aluno surdo, professor e alunos, colegas da sala de aula. Tá? Consequências para quem? Sobretudo para o aluno surdo. Então, você vai exemplificar a situação e você vai mostrar quais os problemas que esta situação pode apresentar. E vejam que acaba sendo uma consequência da causa que você apresentou lá no segundo parágrafo, porque lá no segundo parágrafo você falou do quê? Você falou de qual é o motivo que você considera importante que a disciplina de Libras deveria ser obrigatória. Percebe? Então vejam como os argumentos, veja como que eles conversam entre si, eles se complementam, tá? Então, ok, retomando agora, retomando não, né? Finalizando então os dois parágrafos de desenvolvimento, então agora na conclusão, você deve apresentar uma proposta de intervenção, né? E essa proposta, ela tem que estar relacionada diretamente aos desafios apresentados na introdução e desenvolvidos no segundo e terceiro parágrafo. Então, você, na introdução, falou, você apresentou 2 desafios, você desenvolveu esses 2 desafios no segundo e no terceiro parágrafo. Então, a sua proposta deve estar relacionada a esses desafios, tá? Então, olha só. Quais são os desafios apresentados na introdução? A ausência da disciplina de Libras como disciplina obrigatória e a falta de formação de Libras para professores. Então, o que a gente apresenta, então, como solução? Vocês podem apresentar para o primeiro desafio relacionado à ausência da disciplina, uma criação, né, criação de uma lei federal ou a determinação escolar por meio de regimento interno para a criação dessa disciplina obrigatória de Libras. Então, será que para a gente colocar essa disciplina na escola, será que a gente realmente depende de uma lei federal? Acredito que sim, mas isso não impede. É possível que a própria escola crie essa disciplina como uma disciplina obrigatória, tá? O regimento interno, galera, é um documento que rege regras internas ali da escola. E às vezes, a escola ela tem essa liberdade de determinar algumas coisas que não são previstas, por exemplo, por uma lei federal, mas diante da situação ali real da escola, é preciso pensar em determinada regra para o bom andamento ali das aulas e etc. Tá? Então, é possível sim, se houver boa vontade, se houver ânimo, se houver principalmente união, né, de esforços entre todos os profissionais da educação, é possível sim colocar Libras, né, como não necessariamente uma disciplina obrigatória, mas como parte do cotidiano ali daquelas escolas, para todos os professores, né, para todas as aulas, de forma com que todos esses sejam envolvidos aí na matéria, tá? Né? Sobretudo para a grande maioria dos alunos também aprenderem, né? E isso que, claro, que vai beneficiar diretamente os alunos surdos, tá? E sobre o segundo desafio, que, né, foi falado sobre a falta de formação de professores aí relacionada a Libras, então, assim, que os órgãos públicos ofereçam cursos de formação em Libras para todos os professores e profissionais da educação, inclusive para os que atuam
né, hoje nas escolas, porque muitas pessoas falam, é importante que os cursos de letras, de pedagogia, de licenciatura, que são aqueles que formam os professores, que esses cursos lá nas universidades ofereçam a formação em Libras. É extremamente importante, sim, mas e aqueles que já se formaram? E aqueles que se formaram já há algum tempo e que não receberam essa formação? Esses também devem receber a formação, né? Então vejam que as duas propostas aqui de intervenção, elas estão relacionadas diretamente com os problemas e os desafios, né, que você apresentou lá na introdução, tá bom? Então esse é o plano para o texto, para o tema de 2017, ok? Mais uma vez, recadinho básico, né, no finalzinho da aula, se você realmente curtiu, aí compartilha com a galera, tá bom? Bye, bye, tchau, tchau.